Então gostaria de começar o nosso momento de partilha, vou assim considerar momento de partilha, e gostaria em poucos minutos você partilhasse aí com alguém qual é a tua expectativa, o que é que você espera, e no final vamos fazer o mesmo exercício, mas eu gostaria de ouvir isso. O que é que você espera para o dia de hoje? Qual é a tua expectativa? O que é que você quer ouvir para o dia de hoje? O que é que você espera ouvir para o dia de hoje? 1 minuto. Não, 1 minuto não. 20 segundos. Nivelem a minha frequência, por favor. Elevem a pressão. Quero que vocês me botem, lancem pressão a mim. Gostaria de ouvir aí, pelo menos uma pessoa. Eu quero hoje sair daqui com um entendimento nessa dimensão e tal. Lancem-me pressão, por favor. JP, o que é que você gostaria de ouvir? Quero ouvir quando que foi a virada de chave para faturar milhões. Boa. Você perguntou? Microfone, por favor, rapidamente. Onde foi e quando foi a virada de chave onde você começou a faturar milhões? Boa. Boa. Eu gosto dessa parte que você coloca, dólares. Sabe por que eu gosto dessa parte? Porque normalmente, quando nós falamos em milionário, é fundamental percebermos ser milionário de real, de dólar, de euros, de libras. É fundamental fazer essa diferença, para a gente não cair numa mesa a pensar que estamos sentados diante de milionários, não é? Quando na verdade temos pessoas com algum dinheiro, por exemplo. É fundamental. Eu depois respondo essa questão, tá bom? Pessoal, uma pergunta nesse nivelar. Quero uma pressão aqui muito forte. Microfone aí, por favor. Primeiro slide. Boa noite. Boa noite. Você falou sobre negócios exterior, né? Sempre no exterior. Nós que temos negócios de serviço, para fazer negócios fora, né? Meu amigo barbearia, eu marcenaria, sempre nós temos que estar no local como uma empresa física, ou dá para contratar pessoas de lá e essas coisas assim? Olha, essa questão é muito pertinente e é muito interessante, na medida em que nós precisamos perceber a pirâmide do posicionamento do dono do negócio. É fundamental percebermos que, como dono do negócio, nós não precisamos ficar no operacional e muitas vezes não precisamos ficar na gerência. Nós temos que ficar sempre no estratégico. E no estratégico eu posso ter negócio em qualquer parte do mundo. Dá para perceber? Então, eu sou barbeiro, não é? Faço o serviço de cortes de cabelo, sou bom a fazer isso, mas não quero, ou não é de todo verdade que tenho que ficar dentro da barbearia a cortar o cabelo. Eu posso ter um posicionamento mais estratégico, estar em workshops, estar em formações, entender mercados, fazer buscas, estudar, fazer parcerias, fazer conexões. Então, é possível? Sim, é possível. E aconselho que faça isso, porque mentalidade muda bastante, principalmente quando estiver a ganhar com outra moeda. Boa. Então vamos lá. A forja de um líder. Não temos o... Tem? Por favor. Pode passar.
Eu quero começar com esse texto bíblico, que nós vamos encontrar em Lucas 8:5. Lucas 8:5 diz o seguinte, vamos lá. Pessoal, vocês têm que me ajudar, tá bom? Estão muito sérios. Qual o problema? Alguma coisa que eu não disse na minha apresentação que vocês gostariam de ouvir? Não? Estamos conectados? Estamos conectados? Então vamos ler todos, por favor. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Falou. O semeador saiu a semear. O Venceslau é empresário. Não sei se vocês viram ali que Venceslau trabalhava no Banco Nacional de Angola. Banco Nacional de Angola está muito equiparado ao Banco Central do Brasil. É a mesma coisa. Tem a mesma função, que é o banco regulador dos bancos comerciais. Eu trabalhei no Banco Nacional no meu país, quando Deus chegou até mim, conheci Deus, o Espírito Santo falou comigo muito forte: larga o que estás a fazer e vai servir a minha obra. Eu ganhava, para terem ideia, $23.000 na altura, convertido ao câmbio, mais ou menos $23.000. E nessa altura, saí de um contexto de guerra, um contexto pobre, de pobreza, estive a partilhar com o pastor, e ter entrado no Banco Nacional foi como se alguém que ganhou na Mega Sena. Imaginem uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Então era um grande prestígio, era um status social, era uma festa familiar. E quando eu atinjo o cargo de gestão na Academia do Banco Nacional, o Espírito Santo diz para mim para largar tudo o que eu estava a fazer e servir a obra de Deus. E a palavra que veio em mim foi Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas te serão acrescentadas. É uma história muito linda. Larguei o banco depois de muita resistência, porque procurei por pessoas, procurei pai, procurei pastor, procurei amigos, e todo mundo dizia a mesma coisa: não saia, não saia. E o meu coração aquecia. Quando eu largo o Banco Nacional, vocês também viram ali que eu tive um convite do presidente francês Macron. Estive em Montpellier, setembro de 2021, que foi um momento também de virada de chaves na minha vida. E foi o agir de Deus. Eu tive contato na medida em que eu fui fazendo negócios e crescendo, com uma intimidade da palavra, e Deus mostrava-me todos os passos na palavra. Por isso é que eu tenho dito: cristão que é cristão não pode começar um negócio, não pode começar uma empresa se não estiver debaixo de uma palavra. Por quê? Porque a nuvem, a palavra é aquela nuvem que nos protege na caminhada, no deserto, nas portas fechadas, na falta de contrato, na falta de cliente, na falta de produto, na falta de fornecedor. Quando alguém tem uma palavra da parte de Deus, essa pessoa vai passar por isso, mas essa pessoa vai vencer. Por quê? Porque ele sabe o que é que ele está a carregar. E eu tive o contacto com esta frase, com este versículo, desculpa. O semeador saiu a semear. Se nós repararmos ali, não está a dizer que o pintor saiu a semear. Não está a dizer que o advogado saiu a semear. Não está a dizer que o carpinteiro saiu a semear. Não está a dizer nada disso. Nem está a dizer que o pastor saiu a semear. Está a dizer que o semeador
é que saiu para semear. Logo, se prestarmos muito bem atenção, nós vamos entender aqui dois grandes princípios. Estes dois grandes princípios, normalmente, os empresários não têm levado em consideração. E isso tem feito com que muitas empresas não saem do papel, e se saem do papel, acabam voltando no papel, quebram. Isso faz com que muita gente vai fazer negócios por uma questão de modelagem, imitação, porque está a ver que está a dar certo na vida do outro e quer fazer. Mas Deus não nos chamou para sermos desordeiros. Deus não nos levantou, não nos colocou aqui para andarmos de forma atrapalhada. E este versículo traz dois princípios. Quais são os dois princípios? O semeador, identidade. Semear, propósito. O semeador, identidade. Ele é o semeador. E já sabemos que a função de um semeador é semear. Propósito. Quer dizer que há um casamento perfeito. E quando nós percebemos, nós vamos entender que eu não preciso fazer muitas coisas nessa vida. Eu só preciso saber qual é a minha identidade em Deus. E sabendo a minha identidade em Deus, automaticamente Deus me revela qual é a minha missão, qual é o meu propósito, ou qual é o propósito dele na minha vida, porque aqui é importante que façamos essa diferença. Eu tenho dito que não há o meu propósito, não há. O que existe é o propósito de Deus e um coração disponível para poder executar isto. E quando você percebe isso, você faz com todo o zelo, todo o rigor e toda a responsabilidade possível. Aí você vai perceber o porquê que você é um empresário. Ou o porquê que Deus está a abençoar tanto os teus celeiros. Você vai entender o valor mais elevado de ter dinheiro. E quando eu digo isso, eu falo por conta daquilo que é a minha experiência. Quando andei pelo banco, eu estava num cargo de gestão, eu tinha status, tinha respeito, tinha, vamos assim dizer, aquilo que qualquer pessoa gostaria de ter, um salário, 23 mil euros, $1.000 eu acho que é um bom salário. Não sei, aqui no Brasil. É? No Brasil é um bom salário? É. É um bom salário. Eu acho que em qualquer parte do mundo é um bom salário. Mas eu não gostava da segunda-feira. Automaticamente, eu não gostava do domingo à tarde. Por quê? Domingo à tarde, pressupõe dizer, era o prelúdio de que amanhã será segunda-feira. E já ficava triste. Só que isso era uma comunicação de que Deus não fez dias de semanas perfeitos. Quando tu dizes, não gosto da segunda-feira, o que é que você quer dizer? Se o Senhor, o Criador, aquele que fez, chegou no final do dia, ele disse que está bom. Pressupõe dizer que você está num lugar que não era para estar. E era isso que acontecia. Eu acredito que aqui tem pessoas que não gostam da segunda-feira, sim ou sim? Vamos ser honestos. O pastor não vai fazer nada. Vai dar um desconto. Quando isso acontece, é porque este princípio não está firme, identificado, alinhado na tua vida. Quando isso acontece.
Por que é que eu digo isso? Posso ficar aí no meio deles? Boa. Por que é que eu digo isso? Porque quando você ama aquilo que você faz, não importa se é domingo, não importa se é segunda-feira, não importa se é feriado, não importa. Você vai desejar estar no teu lugar de trabalho, sempre. Quando você está a fazer algo que você ama, muitas vezes, não me refiro em retorno financeiro, mas você ama aquilo que estás a fazer, você não vê a hora de sair desse lugar. Quem sente isso? Se você não está a sentir isso, é porque você não está no lugar correto. Há que pensar onde é que você está a trabalhar. Normalmente, pessoas que são donos de negócios, pessoas que estão a empreender, pessoas que amam estar em determinados lugares, é porque essas pessoas estão a viver efetivamente algo que está vindo da parte de Deus. E nesse princípio do semeador saiu a semear, tem algo escondido, e Deus é perito nisso. Deus é perito de esconder a tua prosperidade em alguma coisa que você detesta, que você não presta atenção. E Deus faz muito isso. Quem já imaginou do nada que diante deste espaço aberto tem condutores de riqueza? Eu nunca imaginei nisso. Mas um cara qualquer imaginou e botou a internet a fluir, não é? Pelas ondas magnéticas. Aqui tem petróleo, por exemplo. Petróleo é muito, mas é muito caro. E deixa qualquer um rico. Já pisamos em todo tipo de líquido. Já nos molhamos com todo tipo de líquido. Mas aquele líquido que deixa uma pessoa bilionária, Deus escondeu. E quem descobriu, ficou rico. Enquanto crescíamos, tropeçávamos numa pedra, caíamos, nos magoávamos, mas nunca tropeçamos numa pedra de diamante. Por quê? Porque é muito valioso, é muito rico. Quem descobrir, Deus escondeu. E quem descobrir, fica rico. É o que eu tenho dito sobre os mistérios da palavra de Deus. Quem descobre os mistérios, avança. Quem descobre a sua identidade, o seu propósito, avança. Antes de começar a empreender, antes de começar a abrir empresa, procura primeiro descobrir, alinhar a sua identidade, descobrir o propósito. Porque senão vai ser uma tentativa daquelas rodas de rato. E aqui nós temos dois grandes princípios. E quem descobre esse princípio não é uma questão de ser cristão ou ateu. É uma faculdade que Deus colocou aos homens. Todo ateu, ele prospera com os princípios de Deus, os universais. Todo ateu. Todo ateu prospera com os princípios universais de Deus. Todo ateu. Só que eles não sabem. É o famoso conhecimento empírico. Que você faz o correto, você faz o certo, mas você não sabe. O homem que levantou um ferro e encurtou a nossa distância, o homem que inventou o avião, ele está a prosperar nos princípios divinos.
A lei da inércia física é um princípio universal, é tipo os 10 mandamentos, eles são imutáveis, não mudam. A lei da gravidade é um princípio divino, não muda. É imutável, não muda, é como os 10 mandamentos. Temos juristas aqui nessa sala? Temos algum jurista aqui? Nenhum. Existe um princípio no direito que é o princípio da retroatividade ou revogabilidade. É um princípio que uma lei entra, mas essa lei pode ser o quê? Eliminada. Entrar uma outra lei. Nos 10 mandamentos não tens como fazer isso. Passa geração e geração, não consegues mudar. É como as leis universais, elas não mudam. Lei da gravidade foi ontem e hoje será a mesma lei amanhã. E esse princípio da lei da gravidade que faz com que muita gente prospere, não é um facto de ser cristão ou não. É o código de acesso. Quem acessa, prospera. Eu só estou ainda no âmbito dos princípios. E eu estou a falar provavelmente para uma classe aqui. Uns já estão a empreender, outros gostariam de começar a empreender, mas há uma necessidade fundamental. Por quê? De nós percebermos se nós estamos a empreender no lugar certo, porque podemos levar anos e anos, depois de tanto tempo passado, entendermos que, afinal de contas, nós jogamos o nosso tempo fora. Isso acontece muito. É fundamental nós percebermos o tema dos princípios. O telefone, por exemplo, é um ato de muita fé. Não é nada mais do que ferro, fio, visor, tudo inanimado. Mas fala. Fala. A pessoa que pegou nisso para fazer falar pode ser o maior ateu, mas se ele tiver o código do acesso e o entendimento de que aqui passam, nesse campo invisível, uma comunicação, um canal de comunicação, se ele conseguir descobrir isso, acessar isso, prosperou. E a palavra vai nos mostrar que trigo e joio crescem juntos. Estamos juntos. Trigo e joio crescem juntos. Vocês já se perguntaram o que é que faz crescer o trigo, o joio? É a mesma água que rega o trigo. E quem inventou a água não é o homem. Quem criou a água é o Criador, é Deus. O princípio da rega faz com que o joio também cresça. Então é fundamental que nós, como igreja, percebamos que há uma necessidade de nos posicionarmos diante deste universo que Deus fez de forma infinitamente rico para que você prospere, para que eu prospere, para que cada um que estiver debaixo desse céu prospere. A prosperidade é um assunto da terra. Comer uma boa picanha não é um assunto do céu, é um assunto da terra. Logo, há uma necessidade como cristãos nos posicionarmos, percebermos, entendermos que há uma necessidade de nós sermos prósperos. Porque quanto mais crentes prósperos, mais o seu reino avança. Não vamos nos enganar. Se nós retirarmos os homens prósperos aqui do Brasil, o Brasil vai picar. Os homens que dão emprego, que abrem portas para as pessoas terem emprego, que pagam salários, se você retira este grupo de pessoas, é mais prostituição, é mais roubo, é mais e mais coisas negativas dentro da cidade. Agora imagine uma
classe de 100 cristãos muito bem intencionados, prósperos. Então, é um assunto do interesse de Deus para que você e eu sejamos pessoas muito prósperas. Estamos juntos? Identidade e propósito. Empresária, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu for para a tua empresa ficar 3 meses a trabalhar, para além do salário, que tipo de pessoa eu vou ser depois de 3 meses? Uma pessoa transformada, onde ele vê valores sobre a vida. Essa resposta é muito excelente. Por quê? Porque normalmente nós cristãos não percebemos que as nossas empresas são os nossos ministérios. Normalmente nós não entendemos como cristãos que os colaboradores das nossas empresas são as nossas ovelhas. Na empresa eu não sou cristão na igreja, acabou o culto, acabou a atividade, volto para a minha vida secular, empresarial. Não há diferença com quem não é cristão. É porque a tua empresa, você não entendeu qual é o valor, porque que Deus colocou-te isso na mão. E há uma necessidade de nós despertarmos a essa dimensão como cristãos, que nós somos príncipes que devemos caminhar com sacerdotes. Deus, quando coloca uma empresa nas tuas mãos, Deus está a colocar um ministério nas tuas mãos. Deus, quando coloca uma empresa nas tuas mãos, Deus está a colocar famílias nas tuas mãos. Não é sobre dinheiro. Dinheiro é a coisa mais minimalista possível. Dinheiro é a coisa mais acessória possível, meus amigos. E eu vejo pessoas que trocam a vida deles por conta do dinheiro. Vocês sabiam que Deus não vos colocou aqui na terra para que vocês ganhem um salário no final do mês, para pagar o plano de saúde, pagar o saldo da parabólica? A nossa missão como empresários é das coisas mais relevantes diante de uma sociedade. Como empresários, nós estamos a ser exortados e levantados para sermos respostas para os tempos atuais, sermos respostas para os tempos que estão por vir. Nós somos uma resposta, empresários, a todos os níveis, a todas as dimensões. Logo, quando eu entendo, quando eu percebo que Deus me permitiu ter pessoas, ter empresa, ter dinheiro, quando eu percebo, essa é a resposta que você deu. Essa é a resposta politicamente, idealmente falando, das melhores que alguém pode dar. Mas nós sabemos quais são as doenças que as empresas têm causado na sociedade. Doenças emocionais e outro tipo de doenças. Por quê? Porque empresários têm a possibilidade de transformar e impactar, e os empresários não se levantam. E o que Deus falou comigo nos últimos tempos é que cada empresa que eu fui abrindo, cada empresa que você abre, mais do que você ser uma resposta, é o teu campo de forja.
Não há um lugar onde um pastor cresce mais na vida dele do que o ministério onde ele está envolvido. Está aqui o nosso pastor, é uma questão de lhe perguntar. É um lugar de forja. A tua empresa é um lugar de forja. A tua empresa é um lugar de transformação. Só que você acha que como és o Elias, o Paulo da empresa, é que a relação é só para com o Timóteo. Quem precisa crescer é só o Timóteo. Mas, meus amigos, não há um ambiente na minha vida onde eu cresci muito, a não ser no ambiente empresarial. Cada lágrima. Será que eu estou a falar para empresários aqui? Nós não fizemos esse trabalho de mapeamento. Eu posso trazer uma realidade que não casa perfeitamente, mas presumo que eu estou diante de empresários. Empresários, as nossas empresas é o lugar onde nós somos forjados. Acima de qualquer coisa, é o lugar onde somos forjados. Não temos, por favor. Não existe líderes, não existe liderança sem calor. Todo líder, verdadeiros líderes são forjados e não fabricados. Ser empresário não é um status, que eu sou empresário. Não é uma forma de se apresentar, eu sou empresário. Não. Acima de qualquer coisa, ser empresário é ser forjado no Senhor. Eu conheci uma pessoa que comprou uma empresa de 2.000 trabalhadores. Com a pandemia, ele perdeu muitos trabalhadores, teve que encerrar vários postos. É um japonês, Dr. Toru Atari. É aqui de Campinas. Conhecemos-nos em Angola. Eu estava no Banco Nacional e ele já estava em Angola fazendo negócios. E certa vez, Dr. Toru, ele em Angola tinha a maior clínica de cardiologia. E tinha outros vários negócios, cafés e tudo mais. Uma pessoa muito, muito próspera, mais velho de idade. Eu via Dr. Toru, Japão, Brasil, Angola, Japão, Brasil, Angola, não parava. E certa vez eu fiz uma pergunta ao Dr. Toru. Dr. Toru, com o dinheiro que o senhor tem, com a idade que o senhor tem, não é a altura do senhor parar? 70 anos. Ele me disse: Dr. Venceslau, eu tenho vergonha por ter comprado uma empresa de 2.000 trabalhadores e hoje só tenho apenas 400. Vai ser uma grande derrota se eu não devolver essa empresa pelo menos 2.001 trabalhadores. Uau! Aquilo impactou-me de tal forma que eu percebi que muitas vezes não tem como Deus não honrar determinadas pessoas que não abrem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, mas que são pessoas que honram princípios da humanidade. Preocupar-se com o outro, colocar-se no lugar do outro. Abrir uma empresa pressupõe dizer ir abrindo postos de trabalho. Empresários, abrir uma empresa pressupõe dizer ir abrindo postos de trabalho. Isso é que significa abrir uma empresa. Por quê? Porque a Bíblia nos vai recomendar que nós não podemos ser pessoas
que sonham pouco, que multipliquem pouco. Quando nós olhamos na multiplicação dos talentos, nós vamos ver, e me pergunto, como é que Deus chega, vai entregar naquele que tem muito mais ainda? O justo seria, ou a equidade, o princípio da equidade seria trazer o que tem menos um pouquinho acima daquele que já tem muito. Mas Deus não, pega naquele que tem pouco e entrega naquele que tem muito. Há dias houve uma notícia aqui no Brasil. Uma pessoa empresária morreu e deixou os seus bens, bilhões, no Neymar. E havia muita discussão no meio onde eu estava. Vocês ouviram essa notícia? É na terra de vocês. Eu ouvi essa notícia. Nas discussões, o versículo que me veio, amém, ou melhor, o Espírito Santo me disse o seguinte: é o princípio de dar mais a quem tem mais, e ponto final. Por que é no Neymar? Não poderia ser no Venceslau, que não tem nada? Ou no JP, que já tem um pouco? Porque naquele que já tem muito. É bíblico. E Deus é assim, meus amigos. Se o crente, o cristão não está a fazer, ele vai chamar o Ciro, o ímpio Ciro, vem aí. Se o Ciro não fizer, Deus vai chamar a mula e vai usar a mula. Esse é o Senhor, Ele é o soberano, e ponto final. Querendo ou não querendo, este é o Senhor. E se a mula bobear, como vocês dizem, bobeou, né? Vai chamar pedras e vão fazer aquilo que vocês não querem fazer. Este é o Senhor. E ponto final. Mas existe um segredo para ser um empresário bem-sucedido. Existem segredos para você ser um empresário posicionado. Qual é o segredo? Entenderes o processo da forja. Empresários, entendam o processo da forja. Abriste a empresa hoje. Amanhã tens o teu contrato bilionário. Corres o risco de seres a pior pessoa no terceiro dia. Vou repetir. Você abriu a empresa hoje. Dia seguinte fazes o contrato bilionário. No terceiro dia, você corre o risco de seres a pior pessoa deste mundo. Por quê? Você não passou na forja. A espada que não vai na forja não corta. Você só vai ser uma pessoa com muito dinheiro e é a única coisa que você tem. De resto, pobre, arrogante, miserável, frustrado e tudo e qualquer adjetivo que vocês possam imaginar. E eu vejo uma geração, infelizmente, fugindo da forja. Mas quando você foge da forja, você está a renunciar a algo que Deus está colocando na tua mão para você tocar. E como empresários hoje, eu gostaria, nos poucos minutos que me sobram, te encorajar. E eu trago uma palavra de encorajamento. Não é a falta de contrato, é forja. Não é a falta de cliente, é forja. Não é porque fui roubado pelo meu sócio, é forja. Por quê? Ainda bem que ele me roubou enquanto eu só tinha 10 mil reais. Porque amanhã, quando eu tiver 30, 40, 50, 60 bilhões de reais, não sei quanto é que dá, eu saberei entender os sinais daqueles que só estão se aproximar para tirar e daqueles que estão se aproximar para caminhar juntos. E onde é que eu aprendo isso? Na forja.
E o que é forja? Forja representa o lugar onde o metal é colocado no fogo e moldado sob impacto. Isso é que é forja. Por isso é que eu disse, verdadeiros líderes, verdadeira liderança, sem calor, não está sendo líder. Verdadeiros pastores, sem calor, sem fogo, sem martelo, não está sendo preparado para levar essa igreja. Tem que passar por aí. E é isso que acontece. Pode voltar, volta, ainda não sai, por favor. Pode voltar. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí. Vejam. Deus leva seus filhos à forja. Forja do quê? Do caráter. Minha primeira oportunidade de dinheiro nessa vida não foi porque eu sabia muito, meus amigos. Não foi porque eu era muito inteligente. Vocês viram um currículo lindo aí, mas eu sou muito desqualificado para viver aquilo que eu estou a viver. Muito desqualificado. E ainda bem que eu sou desqualificado. Por quê? Porque é por meio dessa desqualificação que eu consigo perceber que tudo que eu vou conseguindo nessa vida é a bondade de Deus e mais nada. É a fidelidade de Deus na minha vida e mais nada. Quando você paga a conta no restaurante, você nem sequer pensa em Deus, você tira e paga. A tua capacidade contributiva está lá na carteira, o teu rendimento está lá na carteira, você paga e você não vê Deus. Mas quando você não tem nada para comer, você abre a porta e encontra sacolas de comida na porta. Você reconhece que existe alguém no alto que colocou alguma coisa para você comer. E quem é empresário de verdade sabe disso. Mas só aqueles que passam na forja. A forja, meus amigos, Deus leva para transformar servos comuns em líderes em comuns. Quando Deus te leva na forja, é porque Deus quer que você seja um empresário extraordinário. Porque senão você vai ser um herdeiro com muito dinheiro e ponto final. E disso não passas. Quem como empresário está a passar muita dificuldade aqui nesse lugar? Quem? Levanta a mão, levanta a mão. Essa palavra é para você. Sabe por que tens que continuar? Porque Deus está a te forjar. Porque Ele sabe o que é que Ele reservou para a tua vida. Deus está a te forjar. E quando o sopro de Deus chegar na tua vida, você está preparado. Pega $10.000, entrega na mão do garoto de 10 anos, para ver o que é que ele vai fazer com o dinheiro. A comprar tudo bala. É bala, né? Estou a aprender aqui alguns termos. Por quê? Não mexeu na mentalidade, não foi forjado. Os negócios de Deus são coisas muito sérias, meus amigos. Eu quero fortalecer uma classe que aqui está, que é empresária, que tem vindo a lutar, que tem vindo a chorar, que tem passado por dificuldades, noites sem dormir. Mas acreditem numa coisa, você está sendo preparada para ser uma pessoa extraordinária. O nosso ecossistema hoje conta com 37 empresas, das quais 7 diretas. Agora 38, porque compramos uma escola aqui no Brasil, recentemente. Eu tenho paixão por educação. 38, vou fazer a atualização, na graça de Deus. Mas percebi uma coisa nesse processo todo.
Só quando você está forjado, você vai viver esse extraordinário de chegar aqui e dizer: tem um grupo que conta com 37 empresas. Quando larguei o Banco Nacional, comecei a empreender. Comecei a empreender com que dinheiro? Com o meu dinheiro. Só com o meu dinheiro que eu havia ganho no banco estava a diminuir. Porque tirar não é colocar. Vocês conhecem essa expressão. E cada vez que eu tirava, colocava, e as coisas não davam certo, eu comecei a ficar exausto, comecei a entrar num quadro de depressão, comecei a entrar num quadro complicado. E um certo dia, deu um esgotamento. Como é que se diz a palavra? E não é cair. Como é que... Quando fui para o hospital? Burnout. Fui parar para o hospital. É que num desses dias aqui no Brasil eu estava a contar esse testemunho e eu disse que eu caí e todo mundo ficou assim a olhar para mim. E aí o professor Augusto disse assim para mim: doutor, aqui no Brasil não se diz cair, cair é outra coisa. Eu disse: percebi. Vou parar para o hospital. Estou no hospital, recebi a visita do meu padrinho. Meu padrinho chegou no hospital, perguntou-me quanto é que eu estava a ganhar. Eu disse 0. E ele disse-me o seguinte: olha, ou tu tens muito dinheiro ou tu não entendes de gestão. Larga isso, porque isso vai te matar. Eu estava com tubos. Eu disse: eu vou largar. Mas alguma coisa me dizia: você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Eu estou a falar para você nessa noite: você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Vou desistir? Sim, vou desistir. Mas o Espírito Santo me alertava: você está debaixo de uma palavra. Por isso é que eu disse que é de todo fundamental que você saiba qual é a tua palavra de marcha. Vai no teu secreto, ora a Deus, entenda diante de Deus qual é a tua palavra de marcha. Pastor, começou o ministério debaixo de uma palavra. É igual com os negócios. Hoje o Brasil fala dessa casa, fala dessa igreja muito bem. Pergunta se não teve vontade de desistir. Teve. Pergunta se não chorou. Chorou. Agora pergunta por que hoje vocês têm um dos lugares mais agradáveis de se estar. Porque estava debaixo de uma palavra. Porque estava debaixo de uma palavra. E quando se está debaixo de uma palavra, Satanás não consegue te retirar do caminho do sucesso. Não consegue. Pode vir atrapalhar, mas não vai conseguir te tirar. E quando ele falou isso para mim, não é que era Satanás, mas foi uma opinião de alguém que estava compadecido. Compadeceu-se com a situação. Eu disse: ok, está bem. Estás debaixo de uma palavra. Aí vou para o meu escritório, recebo um telefonema. Embaixada francesa. Ligaram para mim e perguntaram: doutor Venceslau, estamos a fazer um inquérito para saber por que negou o convite do presidente Macron. Eu disse: eu? Neguei o convite do presidente Macron? Não, não sou eu não. Doutor, sim, nós ligamos para a tua empresa, queríamos falar contigo e tudo mais. Eu disse: só um segundo. Perguntei lá para o pessoal: alguém ligou para mim nesses termos? Sim, doutor, mas disseram que era Aliança Francesa e tal e tudo mais. Eu disse: meu Deus, eu vou voltar para o hospital. Eu vou voltar para o hospital. Vocês querem matar?
Aí peguei no telefone e disse, olha, perdão, desculpem. Efetivamente vocês ligaram. Mas acontece que eu estava assim nessas condições. Me perdoem. Será que ainda vou a tempo de atender esse convite? E a senhora disse, vamos ver. E rapidamente voltou com a ligação e disse, você falou em outras palavras, mas o que ela me disse espiritualmente, você está debaixo de uma palavra. Porque ela disse o seguinte para mim, não sei como, mas és um homem de muita sorte, manda o teu documento. Mas eu sabia que não era sorte, é porque eu estava debaixo de uma palavra. E nesse dia a minha vida começou a mudar sem eu dar conta. O que é que eu quero dizer para você? Que quando Deus começar a mudar a história da tua empresa, você não vai dar conta. E por vezes Ele já está a mudar e você não está a dar conta. Por isso, meus amados, eu não sei se ainda tenho tempo. Dá mais um passo. Aguenta mais um pouco. Dê mais um passo. E aguenta mais um pouco. Fui para a França. Mas antes de ir para a França, eu recebi um telefonema do meu pai. Todo felizão da vida. Mas o meu pai me fez uma pergunta. Despediste o teu país? Eu disse, não. Vai despedir o teu país. Tudo que eu vos estou a apresentar hoje, as pessoas querem falar de Venceslau. Mas o que eu quero vos apresentar nesta noite aqui, é que todo o sucesso, vamos assim dizer, na graça de Deus, com toda humildade, ela está a vir só no campo espiritual. É verdade isso que vos estou a dizer. Por quê? Porque o dinheiro que nós estamos atrás, ele é muito espiritual. O dinheiro não é uma coisa qualquer, o dinheiro é espiritual, meus amigos. E lidar com coisas espirituais pressupõe dizer que vocês precisam perceber de coisas espirituais. É a mesma coisa de teres um carro muito potente e não teres habilitação para conduzir. O dinheiro é espiritual. O dinheiro também é fruto de milagres. Também sai na boca do peixe. É verdade. O dinheiro também chega na tua vida e corrompe a tua vida, a tua família e destrói. O dinheiro também chega na tua vida e edifica. Então é muito espiritual. Há que se perceber essa frequência. Estamos juntos? Mas quanto tempo? Não percebi. Não sei se ainda... Quando eu vou para a França, ou melhor, antes de eu ir para a França, meu pai aconselhou-me. E a Bíblia diz o seguinte, os mais velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O que é que eu quero dizer com isso? Empresários que não caminham com mais velhos nas suas empresas, empresários que não colocam anciões nas suas empresas, empresários que não colocam sacerdotes nas suas empresas, são empresários que não perceberam que a sua empresa está a vir de Deus. Dentro da tua empresa tem que ter um compartimento do sacerdote. Sim. É verdade, porque a Bíblia recomenda, príncipes caminham com sacerdotes. O tempo que você fica a discutir contratos, nas reuniões, na estratégia, tem que ter uma mão levantada, direcionada na tua geografia empresarial, orando por você, liberando palavras do alto. Empresários, vamos levantar a postura de colocar Jesus como centro nas nossas empresas. Um exemplo para partilhar com vocês. Avancem só para o slide de Dubai rapidamente, por favor.
Mais, vamos avançar, por favor. Mais. Avancem, por favor. Avancem. Aí. Uma coisa que eu percebi, estando no Dubai, estudando o comportamento do Dubai. Dubai é deserto. O Dubai é deserto. Contrariamente do que se diz, não tem petróleo no Dubai. Tem em Abu Dhabi. No Dubai não tem petróleo. Entrem, por favor, rapidamente no primo Google. O primo, nosso primo, aquele irmão que não falha, o Google, o primo Google. E coloquem o seguinte: quanto custa a matrícula número 7 no Dubai? Coloque lá, por favor. Matrícula não, chapa, né? O JP. Placa de carro número 7. Não está a entender. A placa do carro, número 7. Quem encontrou? Quanto custa? Se você assustou é porque você encontrou. É isso aí. Vai dar 15 milhões de dólares convertido, acho que é isso. Quanto? 85 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 15 milhões de dólares, não é? Pois. Os caras são brabos, né? É isso, brabos? Os caras são agressivos, não? Placa de matrícula, 15 milhões de dólares. Isso mexeu com a minha mente. Eu disse, eu preciso perceber como é que esses camaradas que vivem num deserto transformaram o deserto deles para ser um lugar, primeiro, paragem obrigatória. Hoje todo mundo sente-se num desejo de querer estar no Dubai, de ir para o Dubai. Era um deserto. Não tinha nada, seco. Um lugar que não chove, porque é um deserto. Coloca chuvas no Dubai. O meu amigo vai ver o quanto chove de inundar a cidade no deserto. Mas não é chuva qualquer, é chuva de inundar mesmo, inunda. Como é possível que um deserto seco, que não tem água, não tem recursos, não tem diamante, não tem ouro, não tem nada, seco. Alguém pega neste nada e transforma neste oásis, neste lugar de tanto dinheiro assim. Como é possível isso? E nós temos água, temos boa terra, temos recursos, temos tudo e mais alguma coisa e nada. Como é possível? Você vai gerir quando tens alguma coisa, sim ou sim? Eu vou gerir quando eu tenho alguma coisa. A minha premissa, o meu ponto de partida é que é um lugar que não tinha nada, porque seco, deserto. Olha para as tuas mãos assim. Foi algo que eu tive que fazer e perceber que as riquezas estão aqui nas nossas mãos e a gente não consegue ver. Não percebi. Ele está na carne, né? JP, meu amigo. Pastor, precisa de conversão esse garoto.
Nós passamos a vida a reclamar que eu não tenho nada. Não sei onde começar, não tenho nada. Estou no zero, estou no menos, estou no negativo. Eu quero te trazer um país que há uns anos atrás estava assim, exatamente conforme você está a olhar as tuas mãos. Sem nada. Mas aqui estava cheio. Aqui estava cheio. E a melhor forma de você prosperar é um princípio que eu aprendi com eles. A mentalidade de Deus. É uma mentalidade muito próspera. Eu vou repetir. O que eles entenderam é que a mentalidade de Deus é uma mentalidade muito próspera. A terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas e não havia nada. Só que a mentalidade próspera, no meio do nada, disse: haja. E começou a dar forma, e começou a criar, e começou a fazer acontecer. Quando eles perceberam isso, que a luta da prosperidade, o maior campo da batalha é a mente, eles transformaram Dubai. Passo a passo, eles transformaram Dubai. Eles saíram de um deserto e eles transformaram nesse deserto uma paragem obrigatória tão próspera, ao ponto de brincarem eu queria entender um termo gostoso para apresentar aqui. Mas isso é brincadeira, é tão de brincadeira conosco, né? Placa de matrícula. Chegar a valer 15 milhões de dólares, 85 milhões de reais. Maktoum, que é esse camarada que aqui está, teve uma visão. Maktoum, o sheik de Dubai, teve uma visão, que na verdade vinha do pai. Teve uma visão. Vou transformar isso. Só que não era uma qualquer visão, era uma visão ambiciosa, grande. Primeiro princípio: a empresa tem que vir de uma visão. Mas não pode ser uma visão qualquer. Tem que ser uma visão grande. Não queira imaginar, pensar, começar com algo que você está a dar dimensões pequenas. Começas pequeno numa coisa que você projetou grande. Estamos juntos? Empresários, potenciais empresários, potencialize a visão. Não poupe. Pensa grande, sonha grande. Não poupe. Pense grande, pensa no próximo passo. Não fique estagnado aqui nesse lugar. Pensa num terreno, pensa numa estrutura maior, pensa em mais almas, pensa em mais estrutura, mas pense grande. Primeiro, pense grande. Segundo, entenda uma coisa que é muito fundamental. Que quando tu começares vais ter muitos desafios. E a prosperidade de uma pessoa está debaixo de algo que se chama superação. Está debaixo de uma palavra que se chama superação. E agora eu vou ligar aqui os pontos. Eu disse que Deus é perito em esconder. Estamos juntos? Eu disse há bem pouco tempo que Deus é perito em esconder as riquezas. Estamos juntos? O ouro escondeu, o JP pode andar quilômetros e quilômetros, não vai
tropeçar num diamante. Por quê? Porque o diamante é valioso e Deus pegou no diamante, escondeu. E o que eu estou a dizer, a tua prosperidade, a minha prosperidade, Deus escondeu numa palavra que se chama superação. Se você estiver preparado para superar-se, superar os desafios, superar as dificuldades, você vai ser próspero. É uma questão de tempo. Repare, estude, analise. Todo mundo que hoje é bilionário superou alguma coisa. Estamos juntos? Não há muito tempo. Gestão e liderança. Uma coisa fundamental. Um lado é gerir, outra coisa é liderar. Liderar não é a mesma coisa do que gerir. São duas coisas diferentes. Há gestores que não são líderes e normalmente bons gestores não são bons líderes e bons líderes não são bons gestores. Pegam em pessoas que gerem. E bons gestores são liderados. Normalmente tem sido isso. Mas a capacidade da gestão e da liderança que eles uniram trouxe muito sucesso. E como aprender isso? Formação. Qual é a formação que você tem que procurar? A formação do teu negócio. Acabou o tempo de querermos ser bombeiros, fazer tudo, apagar tudo, querer fazer muita coisa. Especialize-se naquilo que você está a fazer. Acredite no que eu estou a dizer. Vão ter autoridade. E essa autoridade vai gerar muita riqueza no que estão a fazer. Área de serviços, não importa qual, mas naquela área onde você estiver envolvido, vá fundo de tal forma que te tornes tão excelente que quando se falar desse serviço, todos nós só vamos pensar naquela pessoa. Isso traz recursos. Só que são desafios que nós não gostamos de nos colocar. Por último, essa é das maiores verdades que eu posso dizer nessa noite. A excelência vai dar aquilo que a competência não dá. Vou repetir. Não és competente para alguma coisa? Seja excelente. A excelência dá muita prosperidade. Onde é que nós vamos tirar isso na Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Quando fores para trabalhar, trabalhe como se você tivesse a trabalhar para Deus. Então, quando você está a lamentar, você não está a trabalhar como se fosse para Deus. Quando você está a faltar, você não está a trabalhar como se fosse para Deus. Quando você está a adulterar os teus produtos, você não está a trabalhar como se fosse para Deus. Quando você defrauda o teu cliente e não quer reparar, você não está a trabalhar como se estivesses a trabalhar para Deus. Acreditem naquilo que vos estou a dizer. Todo lugar é excelente. As pessoas correm em direção desse lugar. Esta era a minha partilha para essa noite.